Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem? Graças a Deus. Bom, galerinha, iniciamos hoje mais uma semana de aula, não é isso? No nosso caso, a Profala iniciamos hoje porque hoje é a minha aula de ciências, nosso primeiro dia de aula de ciências da semana, correto? Mas a gente sabe que a semana de aula iniciou ontem. Bom, turma, a Pro pede assim, o máximo de atenção no que vocês leem e o máximo de atenção quando vocês ouvem o que a Pro fala, certo? Porque tudo é muito importante para que no final, né, no caso, na sexta-feira, no momento de avaliação virtual de vocês, vocês consigam obter o resultado necessário, tá certo? Vamos de aula? Bom, o tema da nossa aula hoje é o vento. Assunto que está no módulo 4 de vocês, na página 9. Vamos lá? Bom, provavelmente você já sentiu o vento no rosto ao caminhar pelas ruas, praças ou parques. Mas você sabe o que é o vento e como ele funciona? Bom, o ar se movimenta em virtude, do aquecimento da superfície da Terra pelo Sol. Quando o calor do Sol atinge o solo, a camada de ar próxima a ele se aquece. O ar quente tende a subir, para as camadas mais altas da atmosfera, empurrando o ar frio para baixo. Essa movimentação das camadas de ar produz o vento. Por isso, dizemos que o vento é o ar em movimento. Aqui tem alguns exemplos, do ar em movimento, que possamos comprovar. No caso, o vento, ele ajuda a espalhar o pólen e as sementes das plantas. O vento também, ele balança, as árvores. Também o vento forte, com ele ocorrem os furacões e podem causar enormes prejuízos. Como aí exemplo está mostrando, derrubadas de casas, um monte de destruição que o vento forte ele causa. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a formação dos furacões? Os furacões nascem no meio dos oceanos, locais de pouco vento e águas quentes acima de 27 graus Celsius. Nessas áreas, a evaporação ela é intensa. A água do mar esquenta, vira vapor e forma grandes nuvens. É o começo do fenômeno. No local em que a água evapora, a pressão do ar é mais baixa do que nos arredores. Isso faz o ar se deslocar das áreas onde a pressão é maior para o centro do furacão. Esse ar vem cheio de umidade que evapora e faz crescer o furacão. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento do furacão? Em 1 ou 2 dias, o bichão, já está gigantesco, 500 quilômetros de diâmetro e mais ou menos 14 quilômetros de altura. Esse bichão é o furacão, viu, galerinha? Por toda a área do furacão, chove e venta muito. Olha a imagem. Como a Pro falou, tá repetindo a imagem, mas vale ver de novo, o momento em que o do furacão, e ele já está crescendo, não é isso? E qual é o auge do furacão? Alguém já ouviu falar? Alguém já contou a vocês? Vamos descobrir? Bom, no meio da tempestade fica o chamado olho do furacão, com 20 quilômetros de diâmetro. Eu acredito que vocês devam ter ouvido falar no olho do furacão em alguns filmes ou desenho. Não é verdade? Nessa área faz muito calor, não há nuvens, e não chove. É por essa região que a água segue evaporando, alimentando o furacão. No oceano, os furacões avançam regiões de água quente.
Ao atingir a terra firme, que é a mais fria e seca que o mar, eles perdem força e se dissipam, ou seja, se espalham, mas provocam inundações, ondas de até 15 metros e ventos fortes. É possível medir a velocidade do vento e determinar sua direção utilizando alguns aparelhos. O anemômetro, que ele é utilizado para medir a velocidade do vento. E tem também o catavento e a biruta, que servem para indicar a direção do vento. Você já ouviu falar em energia eólica? Já? Não? Vamos falar um pouquinho, descobrir um pouquinho? Bom, energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como a utilização de aerogeradores para produzir eletricidades, moinho de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros, certo? E depois nós falaremos um pouquinho mais. Bom, turma, esta foi a nossa aula de ciências. Fiquem ligados, estudem, leiam com bastante atenção e até a próxima aula. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.